E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vocês podem até estar achando estranho o título aqui desse vídeo ser escrito na lousa, porque obviamente vocês não estão vendo lousa nenhuma, né? Mas eu gostaria de modificar um pouco nesse vídeo. Eu coloquei aí para vocês recentemente um tópico, fazendo algumas perguntas e sugestões de vídeos, e eu vi que muita gente respondeu um tópico lá que gostaria de ver vídeos intercalado entre aparecer a minha imagem e aparecer um PowerPoint. Então eu decidi fazer esse vídeo neste formato. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o transporte de oxigênio pela hemoglobina. A hemoglobina, para quem não sabe, é a proteína responsável por transportar o oxigênio no nosso sangue. O oxigênio é uma molécula altamente lipofílica, ou seja, ela possui uma afinidade muito grande com componentes oleosos, dado que o oxigênio molecular, o O2, ele é apolar. Como nosso sangue é uma matriz hidrofílica, ele não pode ser transportado livremente. Portanto, existe esta proteína, hemoglobina, que vai transportar o oxigênio no nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína tetramérica, ou seja, ela possui 4 subunidades proteicas, né? E além disso, ela possui também um grupamento prostético, que nós chamamos, que é um grupamento que não é um aminoácido, mas ele é importante para as funções da proteína, que é chamado de grupamento E. Então, vamos entender como funciona esse processo de transporte de oxigênio no nosso sangue, mostrando para vocês aí como funciona o gráfico de pressão de oxigênio, estrutura do M, estrutura da hemoglobina e como o oxigênio chega até os tecidos e como ele é captado lá nos nossos pulmões. Vamos dar uma olhadinha. Essa figura, então, que vocês observam, é a figura da estrutura química do M. O M, ele é nada mais nada menos do que um anel protoporfirínico coordenado com o ferro. É toda essa estrutura aqui. E veja que nós temos esses nitrogênios aqui coordenados com o ferro 2. Uma coisa importante é que o ferro 2 é o único tipo de ferro capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio. O ferro 3+, ele não consegue se ligar ao oxigênio. Então essa estrutura coordenada aqui com esses 4 nitrogênios vão impedir que esse ferro mais 2 se torne ferro mais 3. E ainda, este ferro ele consegue fazer mais 2 coordenações, ou seja, ele consegue se ligar com mais 2 outros átomos que a gente vai ver em diante nesta figura aqui. Então veja, nós temos aqui novamente o M e o ferro está aqui no centro. Os 4 nitrogênios estão coordenados aqui com ferro. E nós temos uma ligação do ferro com uma histidina, que faz parte da estrutura da proteína na qual o M está ligado. E outra ligação permite a ligação com o oxigênio molecular, os 2 oxigênios aqui. E essa estrutura também que vocês observam é a estrutura da hemoglobina. Como eu falei para vocês, a hemoglobina é uma proteína tetramérica, ou seja, ela tem 4 estruturas proteicas unidas entre si, sendo 2 estruturas alfa e 2 estruturas beta. E cada estrutura homomérica aqui tem um grupamento M coordenado com ferro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, seja, cada hemoglobina é capaz de transportar 4 moléculas de oxigênio, certo? Então, elas estão lá associadas com a hemácia. E cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. Vamos ver como é que acontece esse transporte, então, olhando esta figura aqui. Basicamente, a hemoglobina ela tem uma certa afinidade de ligação com o oxigênio. E ela precisa captar o oxigênio que está lá no pulmão, né, proveniente da respiração, levar esse oxigênio até os tecidos e fazer com que esse oxigênio se desligue da hemoglobina e se difunda para os tecidos. Uma coisa extremamente importante, o oxigênio é extremamente insolúvel em um meio hidrofílico. Então o oxigênio não consegue ser transportado sozinho, ele precisa da hemoglobina. Só que, se a hemoglobina tem uma afinidade muito grande com o oxigênio, em ambientes onde a concentração de oxigênio é baixa, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se separar com o oxigênio para fazer com que ele vá até os tecidos. Caso contrário, né, se a hemoglobina tivesse uma afinidade muito baixa com o oxigênio, caso ela chegasse no pulmão, onde a concentração é alta, ia ligar pouco oxigênio e ia transportar pouco oxigênio até os tecidos.
Então, para isso, a hemoglobina ela tem uma faceta muito interessante. Vamos considerar aqui as pressões de oxigênio, tanto nos tecidos quanto nos pulmões. Veja que a pressão de oxigênio nos tecidos ela é bem baixinha, certo? E veja que a pressão de oxigênio nos pulmões é muito alta. Então, a maior taxa de oxigênio presente no nosso organismo, obviamente, está lá nos pulmões. E uma coisa importante, a hemoglobina ela é uma proteína alostérica. Ela consegue modular a sua estrutura para aumentar ou diminuir sua afinidade com o oxigênio. E no momento onde a pressão do oxigênio é baixa, a hemoglobina apresenta um estado chamado de estado T. E no momento onde a pressão do oxigênio é alta, ela apresenta um outro estado que é chamado de estado R. O estado T nada mais é do que um estado tenso e o R é um estado relaxado. O que significa esses dois estados? Bom, numa condição onde a pressão de oxigênio é alta, o oxigênio, obviamente, vai começar a se ligar lá com o ferro do M da hemoglobina. Conforme o oxigênio vai se ligando com a hemoglobina, ela vai sofrendo uma alteração de conformação. Essa alteração de conformação permite que o oxigênio se ligue com mais facilidade à hemoglobina, em ambientes onde a pressão de oxigênio é muito alta. Então ela vem aqui até os pulmões, né, a hemoglobina, que ela está sem oxigênio. Quando ela chega no pulmão, como a pressão é alta, a quantidade enorme de oxigênio vai fazendo com que a afinidade dela com o oxigênio aumente e aumente muito. Dessa forma, a quantidade de oxigênio que vai se ligar na hemoglobina vai ser muito grande. E aí, ela vai migrar até os tecidos, né? Então, a hemácia vai circular lá e vai migrar até os tecidos. Nos tecidos, a pressão de oxigênio ela é bem mais baixa do que a pressão de oxigênio nos pulmões. Quando a pressão de oxigênio diminui, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio também diminui. Aí ela transiciona de um estado relaxado, o estado R, para o estado T, que é o estado tenso. E esse estado de tensão faz com que ela altere a sua conformação e faça com que o oxigênio se dissocie dela para se difundir até os tecidos. Então, olha só, quando nós temos uma pressão de O2, que é a pressão dos tecidos, baixa, a hemoglobina, que está carregada de oxigênio e vem para os tecidos, pela pressão do oxigênio aqui ser baixa, ela dissocia do oxigênio e ele difunde lá para os tecidos. Olha que bacana. E uma coisa extremamente interessante, quando o oxigênio se difunde aqui, nos tecidos, a pressão de CO2 é maior do que a pressão de O2. E aí, o CO2 vai se ligar à hemoglobina. E quando a hemoglobina vai até os pulmões, a pressão de CO2 é menor do que a pressão de O2. Aí o que vai acontecer? O CO2 vai sair e o O2 vai se ligar à hemoglobina. Então, basicamente, é esse processo na qual o oxigênio é transportado dos pulmões para os tecidos. A hemoglobina ela vai modificar a sua estrutura conformacional para que, numa condição de maior pressão, o oxigênio se ligue e o CO2 saia. E quando ela migra até os tecidos, numa condição de menor pressão, ela modifica a sua conformação espacial para que o oxigênio se dissocie e aí ele se difunda para os tecidos e o CO2 se liga à hemoglobina. Uma coisa importante é que nem todo o CO2 ele é transportado pela hemoglobina. Cerca de 15 a 20% do CO2 ele é transportado dos tecidos para os pulmões. O resto ele pode ser eliminado tanto na forma de bicarbonato como também na forma de CO2 solúvel, né? Livre, não ligado com a hemoglobina. Tem todos os processos, mas eu não vou entrar em detalhes com você. Beleza? E para encerrar essa partezinha, né? A hemoglobina ela também tem uma função tamponante. A gente tinha visto no slide anterior que uma das ligações do ferro está com uma molécula de histidina. E a histidina consegue captar íons H+ do meio. E uma coisa extremamente interessante é que quanto mais íons H+ a histidina capta, isso também vai promover uma alteração de conformação espacial de modo que a afinidade pelo oxigênio diminua. Então veja, se o pH cai, a afinidade de ligação da hemoglobina com o oxigênio também cai. Veja, ela é deslocada aqui para a direita, por decorrência desse processo que eu falei para vocês. Os íons H+ se ligam com a histidina, ela muda de conformação e a capacidade da hemoglobina se ligar com o oxigênio também muda. Beleza? E aí, pessoal? Como é que ficou? Ficou fácil agora? Bom,
Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se ajudou, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não é inscrito. Também participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E também participem do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, e o Kainamax, do canal de Biociências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.